Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo deste Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje recebe Betânia Tanuri, da consultoria Betânia Tanuri Associados, especializada em desenvolvimento de lideranças e transformação de cultura empresarial e também professora do doutorado em administração da PUC de Minas Gerais. E entre os vários assuntos que nós vamos conversar hoje, um deles é a cultura organizacional e também o comportamento dos executivos em diferentes situações. Mas para falar sobre isso, vamos buscar a palavra de uma especialista. Betânia Tanuri, desde já, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Milton. Quando nós estamos falando em cultura organizacional, o que significa isso? Cultura organizacional, Milton, é o jeito de ser e de fazer negócios. Na verdade, não é o abstrato, é o concreto, é como as coisas acontecem, é como as pessoas são geridas, é como os negócios são feitos. Portanto, é a grande fonte de vantagem ou desvantagem competitiva das organizações. Como é que se avalia ser e fazer? Porque são duas coisas diferentes. O ser é o que você acredita, o que você valoriza, é algo mais abstrato, que se reflete na prática cotidiana, no jeito de liderar as pessoas, no jeito de tratar os fornecedores, no jeito de adquirir novas empresas ou de desinvestir. Ou seja, é o concreto, é a prática. E, Betânia, pelo que vocês têm identificado ao longo dos anos através de pesquisas, há uma marca específica das corporações brasileiras, tanto no seu jeito de ser como no de fazer, que os diferencia de outros países? Existe sim, Milton. Fizemos uma longa pesquisa em mais de 60 países e o Brasil se caracteriza por 3 pontos principais. E nestes 3 pontos, é preciso que se diga, tem o que nós chamamos de lado sol e lado sombra. Nenhum deles é bom ou ruim per si, depende de como ele é utilizado. São 3 os principais traços. O primeiro deles é a flexibilidade do brasileiro, o grande potencial de adaptabilidade, de criatividade, cujo lado sol, nesse momento do mercado, nesse momento da economia, é muito importante, que é a capacidade de adaptação às novas regras do jogo. Por outro lado, tem também seu lado sombra, que é a indisciplina, o deixar para a última hora, sempre querer dar aquele jeitinho que é desagregador no ambiente empresarial. Esse é o primeiro traço. Tá, e quais são os outros dois? O segundo é o quanto o brasileiro é relacional. Nós somos afetivos, hospitaleiros. Isso tem também um lado sol e um lado sombra. O lado sol dessa afetividade tão presente na empresa brasileira é que as pessoas se ligam afetivamente à empresa, se ligam afetivamente aos seus líderes, aos seus projetos, característica tão buscada nos Estados Unidos e tão oposta ao estilo americano de gestão. O lado sombra é a dificuldade de dizer a verdade para os amigos, a dificuldade de dar um feedback correto, ou seja, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E nós temos, então, um terceiro aspecto aí que você chamou a atenção logo no início da nossa conversa. Qual é? O terceiro, normalmente os brasileiros não gostam que se fale sobre ele, que é como nós lidamos com a estrutura de poder nas organizações. Numa régua de 0 a 100, onde 100 são os países com um estilo de gestão mais autoritária e 0, um estilo de gestão mais democrática, o Brasil está em 75. Ou seja, ainda temos um estilo mais autoritário. Ou seja, essa cultura da hierarquia ainda é muito forte nas corporações brasileiras? Ainda é muito forte e essa é a tendência natural. É preciso que se diga que muitas empresas estão conseguindo resultados extraordinários no caminho da democracia organizacional. Mas isso não é fácil, não é simples e não é rápido. É preciso que haja um compromisso claro da direção dessa organização e um processo que apoie essa transformação. Mas você já nos ensinou, Betânia, que todas essas características têm um lado sol e um lado sombra. Verdade. Então vamos a esses dois lados para falar sobre essa questão da forte hierarquia que impera ainda nas empresas brasileiras. Então, é mais fácil dizer do lado sombra dessa forte hierarquia e eu começarei por ele. O lado sombra
é que isso infantiliza as lideranças nas organizações. Elas normalmente ficam o que nós chamamos de uma oitava abaixo, delegam para cima e não exercitam o seu potencial. E eu costumo dizer que quanto mais alto na organização hierárquica autoritária, mais cercado de mentirosos você está. Tem também o lado sol. O lado sol é um processo decisório claro e inequívoco. As pessoas sabem quem decide, e isso pode ser mais rápido. Num período de crise, por exemplo, essa estrutura pode ajudar a empresa a sobreviver melhor, com mais facilidade? Eu diria que no momento de crise, os dirigentes que têm uma tendência mais autoritária se deliciam dizendo sou autoritário porque a crise pede essa postura. Porém, precisamos de saber a diferença entre exercer a autoridade e ser autoritário. O exercer a autoridade é benéfico e deve existir em qualquer grupo social. O ser autoritário, mesmo nos momentos de crise, é extremamente perigoso. Agora, ao mesmo tempo, essa forte hierarquia não é uma contradição a um discurso que impera hoje na sociedade como um todo, do compartilhamento, da divisão de poderes, enfim, da democratização nos processos? Sem dúvida. É essa a razão pela qual os brasileiros, os empresários, os executivos, nós não gostamos de dizer que somos autoritários, porque tem uma moda organizacional, as pessoas sabem que isso é antiquado, elas querem exercer um modelo democrático. E muitas vezes, Milton, elas genuinamente querem exercer um modelo democrático, mas não sabem fazer, precisam de ajuda. Você falou uma moda. É uma moda ou é uma tendência mesmo que as corporações sigam por esse caminho a partir de agora? Ela é uma moda, enquanto não é. As pessoas, algumas acham que é passageira. A minha opinião é que é uma tendência. É uma tendência É uma mesmo. tendência. Bom, e aí como é que as nossas empresas vão se adaptar a esse cenário, levando em consideração a cultura que ainda impera? Elas precisam de ter processos organizados e sistemáticos de mudança de cultura. Como é que se faz esse trabalho? Se faz esse trabalho, primeiro, partindo de uma vontade inequívoca do presidente dessa organização, do grupo dirigente dessa organização. É preciso que eles sejam as pessoas que pilotem esse processo. Normalmente, o processo de mudança organizacional, em nível de cultura, é necessário que tenha, pelo menos numa primeira fase, apoio externo, para ajudar as pessoas a colocar os dedos corretamente nas feridas. Pois, só que aí precisa, antes de mais nada, então, um trabalho de convencimento do próprio líder ou do próprio comandante daquela corporação. Aquele mesmo comandante que foi responsável por impor uma cultura diferente. Essas pessoas, elas estão sendo contaminadas por estas novas ideias hoje em dia? Você, no seu dia a dia, na relação com as diferentes empresas com as quais a sua consultoria tem, você tem percebido que tem havido uma tentativa, pelo menos, para que haja essa mudança? Não tenho dúvida que está tendo uma tentativa muito importante. Eu diria que nós temos 3 grupos de dirigentes de empresa. Nós temos um primeiro grupo que já está convencido que precisa de ir nesta direção da democracia, de forma, inclusive, a capturar o potencial das pessoas na sua organização. Aliás, essa será uma grande fonte de retenção dos potenciais em uma empresa. Esse grupo já está fazendo um processo de mudança organizacional. Grupo número 1. Grupo número 2. São aqueles executivos que se veem pressionados pelo mercado por uma cultura de pouca eficiência, de uma necessidade de aumentar a produtividade, de competidores pressionando e que, portanto, a cultura organizacional atual, autoritária, não responde à necessidade de eficiência. Esses estão buscando não necessariamente porque acreditam, mas porque veem que precisam fazer diferente. E tem um terceiro grupo que ainda precisa de evoluir. Ou seja, é um grupo que não está convencido e não está entendendo também esta pressão, que eu imagino deva surgir não só da sociedade como um todo, mas dos próprios parceiros ali na linha de produção, dos próprios parceiros na cadeia produtiva. Não tem dúvida. Essas pessoas que ainda não estão percebendo, e às vezes até no discurso, Milton,
quando fazem uma entrevista com você ou nas entrevistas na mídia de uma maneira geral, têm um discurso absolutamente afinado e sofisticado, mas a prática é outra. Essas pessoas, na minha visão e no que nossas pesquisas mostram, as suas empresas terão problemas de performance. Betânia, é possível traçar um paralelo assim entre esse perfil das empresas brasileiras ou dos executivos que comandam as empresas brasileiras, que afinal de contas são reflexo desse trabalho, com o que se vê em outros países afora? Claro. Acho que uma boa lembrança é com os Estados Unidos. Essa é uma boa comparação, porque os brasileiros adoram importar os modelos americanos de gestão. Até porque lá se faz muita pesquisa, se investe muito nessa área. O brasileiro é autoritário, o americano não. O dinamarquês não. O norueguês não. O inglês não. O brasileiro é relacional, o americano também não. O brasileiro é flexível e o americano é inflexível. Veja você, Milton, a armadilha que nós temos na importação dos modelos de gestão americanos sem fazer a devida adaptação. Nós seremos... o modelo de gestão americano busca ser mais relacional e ser mais flexível. Nós não podemos entrar nessa, nós temos de equilibrar no lado oposto. Bom, mas pelo que se pode perceber, existe tanto em um modelo como no outro pontos positivos e negativos, quer dizer, saber equilibrar esse processo é que talvez seja a grande saída para a empresa ter sucesso? Não tem dúvida. Saber equilibrar, seja em relação às próprias crenças e valores do dirigente principal, do grupo dirigente, saber equilibrar em relação à demanda do corpo social e até ao tipo de negócio que aquela empresa tem. Porque a cultura organizacional também tem reflexo do setor que aquela empresa pertence. Betânia, eu usei agora uma expressão aqui, o modelo e sucesso, misturei modelo e sucesso. Eu estou pensando aqui o seguinte, mas as empresas brasileiras, ou muitas empresas brasileiras, com essas mesmas características que você citou aqui nessa nossa entrevista, são empresas que estão tendo sucesso com este modelo. Por que mudar? Essa é uma bela pergunta. Quando nós olhamos o sucesso, nós olhamos pelo retrovisor, o que deu certo no passado, né? E esse é o grande desafio, Milton, das empresas bem-sucedidas. Porque elas têm rigorosamente esse raciocínio. Deu certo aqui até agora, por que eu preciso mudar? Ocorre que as condições sociais, as expectativas das pessoas, o que gera competitividade nas organizações, no futuro próximo será muito diferente do que gerou as mesmas condições e os mesmos resultados no passado. Você atua com a sua consultoria em várias empresas, também em conselhos de grandes empresas, e você tem percebido muita resistência a esse tipo de mudança ainda? Eu diria que as empresas nas quais eu transito, e que são muitas, eu sou muito otimista, né? Existe um desejo genuíno de muitas pessoas de ir para um modelo mais democrático e que, portanto, um modelo de desempenho empresarial sustentável. Não é fácil. Existe resistência na organização? Claro que sim. Qualquer mudança tem seus desafios. Bom, levando em consideração tudo isso que nós falamos até aqui sobre cultura organizacional, qual será o grande desafio do empresário brasileiro? Ter as melhores pessoas nas suas organizações com a alma e com o coração. O que significa isso? Ter as melhores pessoas com alma e coração? Significa o seguinte: primeiro, que as pessoas queiram estar na sua organização e não estejam apenas por um pacote de remuneração agressivo ou por falta de alternativa ou porque é cômodo quem mora em determinada região do Brasil. Quando as pessoas querem e se identificam com o trabalho, com os valores da empresa, elas serão mais competentes e mais efetivas. Betânia Tanuri, dos muitos trabalhos e pesquisas que vocês realizam, um deles trata de coisas que tiram o sono do executivo brasileiro.
atualmente, o que está incomodando o executivo brasileiro? Então, Milton, o que hoje incomoda o executivo brasileiro, que dá nos primeiros lugares, é uma enorme preocupação com a situação macroeconômica do Brasil, né? É interessante que esse tema tinha saído das grandes preocupações dos executivos nos últimos anos. Fazemos essa pesquisa anualmente. Então, hoje há uma grande preocupação com a sustentabilidade do processo brasileiro, da economia brasileira, do crescimento brasileiro. Essa é a grande preocupação. Fatores externos, então, estão preocupando mais do que os fatores internos na corporação? Exatamente. Isso é uma mudança, levando em consideração essa linha histórica da pesquisa que vocês realizam? Essa é uma tremenda mudança. A última vez que aconteceu dos fatores externos serem os primeiros na lista de preocupações foi na mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula, que era um momento de extrema preocupação em relação ao modelo que seria adotar no Brasil do ponto de vista macroeconômico. Que se justificava até porque havia uma dúvida de que modelo seria esse. Claramente. E hoje nós voltamos ao mesmo lugar. Agora, isso imposto por decisões governamentais ou imposto pela própria crise que o mundo passa hoje na economia e que pode atingir a economia brasileira? As duas coisas. As duas coisas, porque elas na verdade, elas estão entrelaçadas. A crise internacional aparece entre essas preocupações que tiram o sono dos executivos brasileiros. Com certeza. A crise internacional e como que o Brasil está lidando e reagindo ou proagindo à crise internacional. Dentro dos fatores internos da corporação, o que mais incomoda? Dentre os fatores internos, incomoda o nível percebido da qualidade de vida, ou seja, qual que é o razoável equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que é um desafio cotidiano das pessoas e das organizações, e o modelo de gestão e da cultura organizacional no sentido dela estar adaptada a essas necessidades que o futuro impõe. Existe essa preocupação de equilibrar a vida pessoal com vida profissional? Então, existe. Parece um paradoxo, existe a preocupação, mas existe, ao mesmo tempo, uma incerteza e uma incompetência que as pessoas se sentem em conciliar razoavelmente a dimensão da vida pessoal e da vida profissional. Porque às vezes vendo o trabalho de alguns executivos, de algumas lideranças, a gente às vezes até pensa que eles não têm vida pessoal. Então, eles também acham. Eles também acham isso. Eles também acham. Nessa pesquisa, Milton, 74% dos executivos pesquisados dizem: eu estou absolutamente insatisfeito com o equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional. E há disposição de mudar esta situação por parte desses executivos? Isso se identifica no trabalho e no levantamento que vocês fazem? Parte das pessoas tem disposição de mudar e parte diz assim: não adianta, essa é a regra do jogo. E aí como é que se consegue viver nisso? Ou que impacto isso tem na administração da empresa? O impacto, por mais curioso que seja, no curto prazo, quem tem uma dedicação muito grande de tempo e energia à empresa, deixando a sua vida pessoal de lado, no curto prazo isso pode beneficiar a empresa, porque ela tem quase que 100% da capacidade produtiva daquele indivíduo. Porém, no médio e longo prazo, isso não beneficia nem o indivíduo e nem a empresa, porque essas pessoas terão mais dificuldade de se adaptar às mudanças e elas não estarão exercendo a sua potencialidade naquele mesmo ambiente organizacional. Então, esse é um desafio que deve ser um desafio das duas entidades, indivíduo e empresa. Ou seja, você está chamando a atenção para o fato, então, de que a empresa tem que começar a se preocupar com isso, ou tem de estar preocupada com isso e começar a criar ambientes propícios para que esse equilíbrio ocorra, mesmo que aquele executivo não perceba que isso esteja acontecendo? Exatamente, exatamente. E isso, em um ambiente de crescimento econômico, será um fator relevante para que as pessoas competentes e talentosas permaneçam na organização
A ou B. É um fator de retenção. Com a ascensão das mulheres dentro das empresas, na hierarquia das empresas, isso fica mais evidente ainda? É interessante porque quando comparamos mulheres e homens, não temos diferenças significativas de nível de insatisfação, exceto as mulheres com filhos até 10 anos. As mulheres com filhos até 10 anos, por razões óbvias, elas se sentem mais pressionadas, elas se cobram mais a dedicação aos filhos. Essas, sim, têm um altíssimo grau de insatisfação. Mas elas conseguem mudar esse cenário em função dessa insatisfação ou elas passam sofrendo e se tornam insatisfeitas? Tem um grupo que decide desinvestir na carreira profissional. Essa é uma opção concreta que algumas mulheres têm. Outras continuam investindo e equilibrando razoavelmente essas duas dimensões. Bom, fico mais tranquilo com essa segunda parte da sua resposta, porque assim que você nos disse, Betânia Tanuri, que boa parte ou parte dessas mulheres insatisfeitas acaba abrindo mão da sua ascensão profissional até para ficar com a família, eu fiquei pensando o seguinte, mas será que não tem um ponto de equilíbrio que você pode ter sucesso profissional dentro da sua empresa e ter sucesso com a sua família? Eu diria que tem um ponto de razoável equilíbrio, né? As mulheres bem-sucedidas, do ponto de vista da hierarquia das organizações, com filhos, muitas delas dizem: eu diminuo minhas horas de sono, eu não faço a ginástica como o meu marido faz, para conseguir equilibrar essas diversas dimensões razoavelmente. E muito interessante, Milton, porque quando nós olhamos no nível de presidentes de empresas, que ainda são poucas mulheres, no nível 1, 80% dos homens são casados e 20% das mulheres são casadas. Ou seja, tem menos mulheres casadas no topo das empresas, mas isto é uma opção destas mulheres? As nossas pesquisas revelam que boa parte das mulheres diz que é muito difícil a conciliação das duas dimensões. E Que é a mesmo? mesma coisa não acontece com o homem. E é mesmo muito difícil? As pesquisas mostram que sim. Aliás, exatamente isso que eu queria ver com você, o seguinte, ficou muito claro aqui nessa nossa conversa até aqui, quer dizer, vocês fazem vários estudos realmente para identificar a questão da cultura organizacional, o comportamento dos executivos em diferentes frentes. Qual a importância desse trabalho e como é que vocês usam e aplicam depois o resultado desse trabalho? Nós aplicamos esse resultado, seja nos processos que nós temos de consultoria, nas organizações com as quais trabalhamos, na divulgação em palestras, em artigos de jornal, em artigos acadêmicos, no Brasil e fora, ou seja, com o objetivo de trazer essa consciência dos principais pontos críticos para ajudar a alavancar o desempenho das empresas, o momento organizacional, para que as pessoas sejam pessoas melhores, para que as organizações sejam organizações melhores e, enfim, que o país, assim, seja, então, melhor. Nós temos visto já mudanças, então, no comportamento dessas empresas, percebido através das próprias pesquisas que vocês apresentam, ou seja pelas pesquisas, ou seja pela pressão que a sociedade tem, os parceiros têm sobre aquela empresa, essa mudança está em andamento? Está em andamento, eu sou muito otimista, eu acho que tem um grupo de empresas no Brasil que busca estar à frente dessas necessidades identificadas e que estão fazendo uma gestão de dar orgulho a cada um de nós brasileiros e que fazem, então, com que a média brasileira seja puxada para cima. Nós começamos aqui essa nossa conversa falando sobre cultura organizacional, levando em consideração o perfil das empresas brasileiras. Se a gente quiser olhar assim o Brasil daqui 10 anos, você entende que daqui 10 anos essa cultura organizacional que temos hoje vai estar completamente modificada? Completamente diria que não, mas ela estará. As empresas que serão vencedoras são as empresas que conseguirão diminuir o seu autoritarismo, usar o lado relacional pelo lado sol e mitigar os problemas do lado sombra
das características existentes. A esperança dessa mudança está nesta turma que vem chegando às empresas, que já se acostumou com a cultura, por exemplo, do compartilhamento de ideias, da transparência. Será que é isso que vai mudar estas empresas? Milton, não acho. Acho que a turma que está chegando tem uma enorme influência, um impacto importante, mas a mudança se dá com quem está no poder. Ou seja, é no topo, coisa É que, no aliás, topo. você já nos alertou. Quer dizer, é o compromisso assumido pelo próprio líder daquela corporação que vai fazer com que essa mudança ocorra. Claro, é óbvio que as pessoas que estão chegando com outra demanda, os jovens, alertam e esses dirigentes que estão no topo sobre a necessidade. Mas a decisão é de quem está no poder. Não há um risco desses jovens serem contaminados pelas corporações, em vez deles contaminarem as corporações de forma positiva? É o que mais acontece. É o que mais É acontece? o que mais acontece. Isso vocês identificam claramente dentro das empresas? Claramente, porque essas pesquisas que fazemos, elas são segmentadas por faixa de idade, por tempo na função de liderança. E a cultura é algo que envolve as pessoas de uma maneira quase que imperceptível. Então, se a pessoa chega com um drive cultural muito diferente e não está numa posição de poder, ela, de uma maneira ou de outra, ela se conforma para não ser expelida do sistema. E acaba se adaptando, então, a isso, muitas vezes até sem perceber. Daqui a pouco, quando vê, já está com terno e a gravata bem apertada no pescoço. É isso. Ou então ela, depois de 2 anos, sai da organização. Que aí entra num outro aspecto que você chamou a atenção, que essa mudança das empresas será importante para a retenção desses talentos. Isso já se percebe hoje, a dificuldade de se manter jovens cabeças, criativas cabeças, dentro dessas corporações? Percebe-se claramente. Eu diria que se a gente der um passo atrás no momento que a economia brasileira estava mais reluzente, mais iluminada, isso se via com muito mais clareza. As pessoas mudando de organização porque não estavam felizes naquele ambiente organizacional. No ambiente de pouco crescimento, isso acontece com uma frequência menor. Porém, as pessoas competentes, verdadeiramente competentes, elas têm espaço, esteja no momento macroeconômico que estiver. Só para a gente fechar aqui essa nossa conversa, levando em consideração todos os estudos que vocês fazem, e não é um estudo recente, estudo de bastante tempo, qual é a principal mudança que existe dos executivos e das empresas brasileiras no decorrer deste tempo? Eu diria que nos últimos anos, se nós olhamos os 10 últimos anos, a principal mudança é a clareza, né? Que não se faz uma gestão competente sem as pessoas. As pessoas precisam de estar junto. Mas isso não é só discurso dos executivos ou isso é ação dos executivos também? Já que eu aprendi com você hoje aqui que muitos vêm aqui no programa, fazem um discurso bonito, mas na prática não agem assim. Isso é verdade para uma parte dos executivos brasileiros e ainda discurso para uma outra parte. Betânia Tanure, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Muito obrigada. Muito obrigado. Betânia Tanure é professora do doutorado em administração da PUC de Minas Gerais e da consultoria Betânia Tanure Associados, especializada em desenvolvimento de lideranças e transformação de cultura empresarial. A você que participou desse Mundo Corporativo, nosso muito obrigado e até a próxima.